Então vamos lá, um livro bomba, hein, cara, lançado pelo jornalista Cristiano Silva, traz revelações sobre a origem do dinheiro do ex-coach e influenciador Pablo Marçal. A fortuna de mais de 200 milhões do Marçal aí pode ter origem nos cerca de 80 milhões roubados pela organização criminosa, implodida em 2005 pela Polícia Federal e que tinha o ex-coach como um dos principais integrantes. Ai, 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 esse é o assunto aqui do plantão do Meteoro. Well. Pra falar sobre isso, estou aqui com Daiane J. Oliveira. Salve, Dai. Quer dizer, então, salve, que esse gospel da prosperidade aí, ele é totalmente ou parcialmente golpista? Essa é a pergunta de hoje, quem sabe? É mais ou menos isso a pergunta, né? Porque como você acumula tanto dinheiro, né? Uma fortuna dessa, saindo com o discurso dele do nada e trabalhando muito. Então, todas as pessoas que trabalham muito deveriam também ter fortunas. Que então, tal? Qual é o segredo do Pablo Marçal? Ele vende cursos, ele multiplicou muito essa fortuna, são 200 milhões declarados. Inclusive, o valor do Pablo Marçal declarado é uma somatória de 3 candidatos de São Paulo, sabe? Então, ele tem muito dinheiro. E daí, né, o que é interessante é que o Cristiano Silva, que é o editor-chefe do site Goiás 24 Horas, ele fez um processo ali de esmiuçar a trajetória, o dinheiro do Pablo Marçal. Por que ele fez isso? Aí ele vai contar um pouquinho numa entrevista que ele deu para o Brasil 247. E nesse processo aí de esmiuçar a conexão do Pablo Marçal com essa quadrilha, com esse crime organizado, inclusive, ele afirma categoricamente que o Pablo Marçal tem ali episódios de má conduta, de má gestão, e que teria, inclusive, se livrado das acusações com uma manobra com milindre jurídico, coisa que a gente já falou aqui, né? Não é de agora que a gente tem as informações, né, sobre a vida pregressa do Marçal, inclusive, que ele foi, em 2005, condenado com uma quadrilha de crimes por golpes cibernéticos. Ele, então, inclusive, se defendeu dizendo que não fazia parte da quadrilha, que ele apenas consertava os computadores, mas a gente teve aí os áudios, inclusive, que foram publicados pelo UOL, exatamente. Os áudios não deixam super evidentes, né, toda a participação do Pablo Marçal, que ele conseguiu se livrar posteriormente. O livro, inclusive, traz algumas questões. Eu vou te pedir, por favor, para colocar primeiro mesmo a entrevista do Cristiano, do jornalista, e depois a gente coloca também a matéria da revista Fórum, que também esmiuça tudo que está no livro. Por favor, Samazo. Tá bom, vamos lá. Deixa eu só colocar no lugarzinho certo aqui, agora vamos nessa. Tá na tela. O Pablo contou que o Edson ofereceu uma carona na aeronave do Estado para ele, em plena campanha para presidente. E no Goiás 24 Horas nós publicamos essa nota. O Edson, que já é acostumado a processar o Goiás 24 Horas, ameaçou processar outra vez, e esse negócio tornou-se público e notório, porque nós fizemos uma outra reportagem, e eu recebi o telefonema de uma pessoa que imagino ter sido da quadrilha deles, que queria conversar comigo em um café. Depois de uma certa insistência, ele pediu para não ser identificado, e eu respeitei, coloco sob sigilo o nome dele, jamais vou contar, porque realmente deve significar algum perigo a ele. E ele me entregou, fonte, né? Virou fonte. Virou fonte, isso. Ele me entregou, isso está no livro, no primeiro capítulo, ele me entregou umas reportagens da Folha de São Paulo que falavam do crime dessa quadrilha em 2005. E era dito como a maior quadrilha de assalto a banco pela internet do Brasil, em 2005. O Pablo lançou isso aí que nós conhecemos hoje, que é o golpe do Tinder, golpe do amor, não sei o quê, manda um e-mail para Vale de Troia, o cidadão clica lá e cai na cilada. E eles tomavam dinheiro da conta. E entre essas coisas, ele me entregou o processo, que é esse aqui, eu vou mostrar para vocês, ele tem aproximadamente 800 páginas. Aqui aparece tudo um pouco, inclusive aqueles trechos lá onde a polícia grampeou a quadrilha, as conversas do Pablo Marçal com o chefe do bando, mostrou que aqui, era né? o pastor Danilo. E o Pablo sempre soube, desde o começo, completamente diferente dessa história que ele tenta colocar aí. Agora mudou o discurso, né? Que antes ele dizia, eu era só o menino que ia lá para consertar o computador. Isso é mentira. Primeira palavra do livro, mentira dele. E agora ele fala, eu errei, me desculpem que eu errei, não sei, mas e as pessoas que foram lesadas? Estamos falando aí de 5 milhões. Tudo bem que depois o banco teve que devolver o dinheiro. Mas e a dor de cabeça? Você aí na Argentina, de repente caiu sem querer numa cilada dessa, os caras vêm e limpam a sua conta, e você não tem um dinheiro para pegar um táxi. Até o banco devolver, tem que arrumar um advogado, uma dor de cabeça danada. Esse é o Pablo Marçal, que as pessoas precisam conhecer,
que agora aparece aqui Olha. como charlatão político, se apresentando como dono da moral, da ética, o sujeito de família. E eu acredito que, como ele não cumpriu pena, porque encontrou uma brecha na lei... Prescrição, né? Era, não é bem brecha, mas eu costumo falar, pivete da bandidagem online, né? Pivete da bandidagem online, que até parece, hein, galera? Sinceramente, 80 milhões de reais consertando o PC, cara... Pô, o cara é imparável, né, Dai? Se fosse verdade isso aí, né? Imagine se fosse, né? Exatamente. Depois tem algumas questões, assim, de que como o Pablo justifica que multiplicou o dinheiro dele, do tipo, fiz consórcio, comprei uma carta de crédito, vendi, etc e tal. Não, tudo bem. A questão é a origem, né? São aqueles primeiros, aquela quantidade inicial para você começar a fazer todo esse dinheiro. E é exatamente isso que o jornalista, né, que o Silva aponta neste livro. Detalhe, o nome do livro já começa assim, né, que é Trajetória de um Criminoso, Pablo Marçal, Trajetória de um Criminoso. Caramba. É o título do livro do Cristiano Silva. Mas é bom, inclusive, né? Desculpa, mas é muito bom ver essa coragem dos jornalistas, né, cara, que sabem do que estão falando, né? Vão atrás, fazem a pesquisa, sabem exatamente do que estão falando, vão lá e buia, não estão nem aí. Chutam de fora da área mesmo, canudaço. Isso. Nesse caso, inclusive, nessa pesquisa, ela foi iniciada no começo de 2022. Ele fala um pouquinho sobre isso e tem muitos escândalos dentro dessa figura aí que o Pablo Marçal inventou, vende, e tem muitas questões do tipo. Uma outra acusação que o Silva coloca, justamente com esse inquérito que ele mostra, é de que o Pablo teria também um indício de que Pablo estaria envolvido com o PCC também, especificamente com o crime organizado, e também que alguns assassinatos que aconteceram foi sobre influência ou ordem direta de Pablo Marçal e seus associados. Então, aí também é imputado para o Pablo Marçal outros crimes de acordo com esse livro. Ou seja, não é só a origem do dinheiro, também além da origem do dinheiro tem todo um processo por trás de organização criminosa mesmo, como a Polícia Federal aponta, e nesse caso aí, como o jornalista também desvendou e esmiuçou, né? A gente já falou muito sobre o processo de como funcionavam os golpes, o jornalista chegou a falar também. Eu vou te pedir, por favor, Samasa, para colocar a revista Fórum, porque na revista Fórum também tem toda uma trajetória, inclusive com a foto, essa identidade do Pablo Marçal, ele jovem, é maravilhosa, porque, meu Deus do céu, como é que uma pessoa muda desse jeito, mas tudo bem. Né? E aí o Pablo Marçal, ele cita, né, vou te pedir para descer um pouquinho, até o ponto da Operação Pegasus, que fala justamente que fontes próximas a Marçal, que foram ouvidas pelo jornalista, foi quem deu o primeiro contato ali sobre a mega Operação Pegasus da Polícia Federal em 2005 para desmantelar a maior quadrilha de hacker do Brasil especializada em invasão de contas bancárias na internet. Nesse caso, nessa operação, foram 126 mandados de prisão expedidos pela Justiça de Goiás. A gente já comentou até aqui que o Danilo, que era um considerado líder da quadrilha, fugiu, né, e depois, né, entregou, mas depois fugiu, e esse líder estava, inclusive, evangelizando ali, ele teria uma igreja no Paraguai, e ele tem ainda uma ligação com uma igreja em Goiás, que é a igreja que o irmão do Pablo Marçal frequenta, então tem alguma relação ali, inclusive da família com integrante dessa quadrilha. E o livro também confirma que justamente o autor dos processos onde estão os 80 milhões desviados pela quadrilha que estariam em um cofre, não se sabe cadê esse dinheiro, não sabe para onde foi esse dinheiro. Então, esse dinheiro tinha sido desviado, segundo as investigações, né, e não se sabe para onde foi. E aí, é exatamente isso que o jornalista conta, que apenas 3 pessoas sabiam do local exato e da senha. O dono do negócio, o pastor Danilo, Pablo e uma terceira pessoa. Quando a casa caiu para todo mundo, um desses 3 voltou para casa e continuou sua vida sem cumprir a pena. Ele limpou o cofre e ficou milionário da noite para o dia. É o que contou a fonte do livro. E aí é toda essa especulação sobre quem será que é essa pessoa que ficou milionária da noite para o dia com esses 80 milhões, porque sabia aonde estava o dinheiro. E detalhe, né, eu vou repetir, inclusive, quem sabia. O dono do negócio, o pastor Danilo, Pablo e uma outra pessoa, né, e uma terceira pessoa. Então, só essas pessoas sabiam exatamente aonde estava esses 80 milhões, que é a origem, né, de toda especulação. Que situação, né, Somazo? Nossa, fala a verdade. Uma coisa que me chamou a atenção aqui foi bem na manchete aqui, ó, logo abaixo.
Livro Pablo Marçal, a trajetória de um criminoso, será lançado, revela a atuação de ex-coach do grupo criminoso desmantelado pela PF em 2005. De toda a quadrilha, Marçal teria sido o único a não cumprir pena na cadeia. Isso é um cheiro de X9, cara, Também tem. que é hardcore de ignorar. Mas, de qualquer maneira, tá aí, né? Galera, a gente já sabe que a história dele, a biografia dele tá sob escrutínio, né, cara? E já a luz sobre os fatos vai chegar e a gente tá tendo aí a oportunidade de ver um pouquinho mais dela com o livro do Cristiano. De qualquer maneira, né, Daí? A gente vai falar mais sobre o Pablo Marçal ainda hoje, não vai não? Exatamente, vamos falar bastante sobre o Pablo Marçal e, inclusive, uma cadeirada aí, que a gente tá querendo saber se a cadeira tá bem, né? Tem isso também. Então, fechou. Daqui a pouco a gente volta, então, em mais um Plantão do Meteoro. Sai daí não. Rapidinho a gente sai de volta. Pum, pum, pum,